do nosso Deus, que é alcançar ali famílias, jovens, crianças, velhos, no bairro das Indústrias. Eu quero dizer que o meu coração dos pastores estão radiantes no Senhor, pelo que Ele tem feito naquele lugar. Eu quero dizer a você que contribua com essa missão, seja ofertando, orando por nós, ou indo até aquele lugar para realizar essa missão que o Senhor tem confiado nesse tempo, lá naquele lugar. Se você puder nos ajudar ainda mais, segue lá as redes sociais. Nós já temos o Instagram da nossa igreja, Sião. Vez ou outra o pastor Zé está compartilhando, compartilha também. Nós estamos com um desafio também de conseguir 100 cadeiras, no valor de R$45. Se você não puder nos ajudar, compartilha na sua rede social, pede às pessoas que estão ali, próximos a você. Tem irmãos que já estão contribuindo com materiais para a gente iniciar lá a obra. Outros irmãos estão contribuindo com um serviço lá de pedreiro. E nós louvamos a Deus, que Deus possa retribuir sobre medida, que os céus possam estar abertos para cada um de vocês que tem amado essa obra. Amém? Eu quero dizer nessa noite que o Senhor está nesse lugar. Amém? O Espírito Santo, ele é notado aqui nesse lugar. E eu sei que ele vai realizar algo sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então tenha certeza de que Deus está aqui nesse lugar. Não tenha dúvidas. O Senhor se faz presente aqui. E essa presença, ela é forte. Eu, desde o começo do culto, eu não conseguia parar de chorar. Eu não sei se mais alguém estava assim hoje. E eu disse, Senhor, que presença é essa? O Senhor está fazendo algo no nosso interior. O Senhor está nos levando a um novo nível. Um nível de arrependimento genuíno, como o profeta falou. Um nível de entender que nós somos carentes da Tua presença. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nós precisamos ser movidos por essa presença. Ser envolvidos por aquilo que o Senhor é. Para que a gente venha perder mais de si. Para que Ele apareça em nós. E para que Ele possa ser notado em outras pessoas. Nós somos a expressão da glória de Deus. E todas as vezes que essa presença vem, nos inunda, nos preenche, é porque Ele quer transformar algo em nós, para que outros conheçam que Ele é Deus. Então já começa pelo arrependimento, para que uma nova maneira de viver comece a ser inserida no nosso meio. Nas pessoas que nós estamos envolvidos, nas pessoas que nos veem, porque somos testemunhos de Jesus Cristo. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar mais um pouco. Pedir para que o Espírito Santo nos envolva ainda mais. Ele pode. Ele tem poder para isso. Para que a nossa mente seja cativa a Ele. Para que o nosso coração esteja envolvido na sua história, na sua glória e com aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Papai, nós Te honramos, damos louvor e glória nessa noite. E como é bom sentir a Tua presença. Como é bom estar envolvido na Tua obra, na Tua casa. Como é bom ser participante do Teu sonho, do Teu propósito para esse tempo, para essa geração. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, nosso amigo e nosso intercessor, que o Senhor nos preencha ainda mais de poder, de graça. Que o Senhor nos encha ainda mais de um coração ousado e corajoso para abandonarmos a nós mesmos e seguirmos como discípulos verdadeiros, como pessoas que perdem, mas sabem que está ganhando na eternidade. E o que nós queremos nessa noite é sermos envolvidos com essa maturidade, para que o Senhor faça a Tua obra acontecer em nós, para que outros vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor da nossa vida e Senhor que está sobre toda a terra. O que nós queremos, Senhor, é o Teu senhorio, é o Teu domínio. Nos conduz, Senhor, para um novo momento, um novo tempo de entendimento e maturidade. Porque nós sabemos
que o Senhor está vindo e não tardará. O Senhor virá buscar a sua igreja gloriosa. O Senhor virá buscar o seu povo. E nós sentimos que está bem pertinho do Senhor vir nos buscar. Porque o Senhor é o Rei justo e reto que essa terra precisa. E nós almejamos o teu reino no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda aí. Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração, da nossa palma, do nosso louvor, da nossa entrega. Ele é único. E eu quero dizer nessa noite que você está convidado a viver um novo nível na presença do Senhor. Amém? O tema dessa palavra, o convite já foi feito. E vamos lá abrir lá em Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 25 até o 33. Capítulo 14, versículo 25 até o 33. E disse assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou aquele qual é rei, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para pedir um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Diga glória ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. E povo de Deus, porque o convite já foi feito. Porque quando Jesus ele chega lá para os seus discípulos, ele se apresenta e diz: vem. Ele não vai definir quem ele é, o que ele veio fazer, para que ele veio. Claro que historicamente os discípulos eles reconheciam pela sua roupagem, pela maneira como Jesus se vestia, pela maneira como Jesus, pelo o que eles já tinham ouvido de Jesus. Mas o convite de Jesus para nós, ele é claro, ele é simples. Ele não precisa de muitos argumentos ou justificativas para chamar aqueles ao qual precisam nesse tempo se posicionar. E Jesus vai até os seus discípulos e diz: vem e segue-me. E aqui ele propõe para que aqueles que verdadeiramente serão discípulos tenham um preço a ser pago. E talvez não seja tão fácil para muitos de nós hoje, porque nós estamos muito apegados com amores terrenos. Os nossos olhos estão muito voltados para os prazeres da terra. Então realmente vai ficar muito difícil esse desapego. Porque aquele que é apaixonado, meu irmão, ele segue desesperadamente e cegamente o seu amado. Ele não questiona, ele não fala muitas coisas, ele simplesmente segue aquele que ele ama, o objeto da sua inspiração, aquele que ele admira. E um preço a ser pago é abandonar
enganar quem nós somos. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o convite já foi feito. Mas como nós, nesse tempo, estamos respondendo a esse convite que Jesus fez? Vai fazer a maior diferença na nossa vida. Vai fazer a maior diferença na nossa história em Cristo Jesus. Como nós estamos respondendo a esse convite que Jesus já nos fez. Então, você vai ver que ao longo dessa ministração nós vamos falar de algumas condições para se tornar discípulos. Mas eu quero, antes de falar dessas condições e nos tornarmos discípulos, eu quero te alertar para algo que Satanás está tentando fazer no nosso meio, tentando nos distrair, tentando atrair o nosso coração para outras coisas. O mundo está aí e nós sabemos que jaz do maligno. Mas eu quero te convidar hoje a se posicionar, a enfrentar justamente esses amores terrenos. A enfrentar e a encarar o desafio de ser discípulo verdadeiro e genuíno de Jesus Cristo. Eu quero te dizer, povo de Deus, que Satanás, ele não brinca em serviço. Ele está invadindo, meu irmão, as nossas escolas. Ele está invadindo as faculdades. Ele está invadindo as redes sociais. Ele está trazendo o que nós chamamos de sequestro linguístico, sabe para quê? Para ele trazer uma mentira maquiada de verdade. Ah, pastora, como assim? O que a senhora está dizendo? O mundo agora aplica a palavra amor de forma leviana. Então ele diz, se é amor, tudo pode, tudo vale. O amor, ele é válido em todas as esferas. O amor, ele é aquilo que você sente. Então sabe o que é que Satanás está querendo dizer com isso? Que o amor tudo pode. O amor, ele é válido. O amor, tudo bem, se tem amor, está valendo. Se tem amor, é porque aceitamos, é porque compreendemos. E sabe o que é que Satanás está fazendo? O que é que as ideologias estão pregando e aplicando na mente das nossas crianças e jovens e adolescentes? É que se eu amo, eu posso tudo. Se eu amo, eu posso me relacionar com quem eu quiser, da forma que eu quiser e do jeito que eu bem entender. Para eu trazer uma clareza maior, se tem amor, eu posso me relacionar sexualmente com meu pai, com meu irmão, com um cachorro, com um professor. É assim que Satanás ele vai tentando sequestrar família. O nome família hoje foi descaracterizado. Ah, não, família é aquele que tem amor, que tem cuidado e tem respeito. Seja mulher com mulher, homem com homem e assim sucessivamente. Agora tem um gênero novo que surgiu, que se eu decidir ser um cachorro, eu vou ser um cachorro. Se eu decidir ser uma ovelha, eu serei uma ovelha. Outra maneira que Satanás tem entrado dentro das nossas escolas e famílias, a descaracterização feminina e masculina. Hoje um homem pode usar um cropped e está tudo bem. Um homem hoje pode ensinar acerca de maquiagem e está tudo bem. E aí se o rapaz ele chega com cropped aqui na igreja ou na célula, se o líder foi falar, líder, o Senhor é muito radical. E aí não é só os meninos que estão mudando as vestes, as meninas também estão descaracterizando a feminilidade delas e usando roupas largas, longas, roupas masculinas. Ah, pastora, você é muito radical. Não, eu estou falando a maneira como Satanás entra sutilmente em nossa vida. E se nós não nos posicionarmos como filhos e discípulos de Jesus, Satanás vai tragar a nossa vida, a nossa história e o nosso propósito. E é de forma sutil, povo de Deus.
todo mundo compartilhou. Eu vi os últimos dias algo que Nicolas Ferreira estava compartilhando e falando sobre cultura. E aí ele falou de uns livros, um livro sobre sobre Satanás, outro livro sobre pornografia explícita, sobre pedofilia, o apoio da pedofilia, e assim sucessivamente. Esses últimos dias vimos um clipe da Anitta aparecer por aí, terrivelmente, horrível, algo terrível de se ver. Aonde ela está grávida e uma barriga aparece, e quem mexe a boca é o umbigo, e ela vai falando acerca de posições sexuais pornográficas. E o seu filho, a sua filha, o seu marido ou você mesmo, sem se posicionar, essas ideologias vão entrando na sua vida, na sua casa, e de repente, meu irmão e minha irmã, o seu filho e a sua filha muda o valor. Por que eu estou falando isso? Porque missão começa dentro do seu lar. Missão começa dentro da sua família. Você entendendo o conceito a respeito do que Deus Ele quer para você e para a sua família. E igreja, deixa eu dizer para você algo. É sério. O que nós estamos vivenciando hoje, na atualidade, Satanás não está mais vindo de maneira sutil. Ele está se mostrando verdadeiramente. Está escancarado agora. Para quem quiser ver. Só que nós estamos tão acostumados, a cultura acostumou tanto a nossa mente, cauterizou tanto a nossa mente, que a gente às vezes não consegue reagir a esses ataques de Satanás. Porque estamos tão distraídos com prazeres terrenos, com conquistas terrenas, que Satanás vai entrando de forma sutil no nosso meio. Até no meio da nossa igreja. Até no meio das pessoas que estão aqui. Então a maneira, meu irmão, como você vive, a maneira como você pensa, a maneira como você vai reagir aos ataques de Satanás, às dificuldades que você enfrenta, como eu me comporto, como eu falo, vai indicar ou definir quem tem me influenciado e a quem eu estou seguindo. E se você achar que simplesmente uma roupa não vai definir você, eu digo para você, quando Jesus Cristo entra, Ele muda tudo. Ele muda tudo ao nosso redor. Ele começa a nos constranger e dizer assim: ei, meu filho e minha filha, isso que você está fazendo não condiz com a minha palavra. Não condiz com o cristianismo que eu quero implantar, com o evangelho que eu quero que você viva. Eu preciso que você abra mão de si mesmo, para que você revele quem eu sou. E se nós estivermos acomodados com a nossa cultura infernal, que eu digo assim, porque a gente só carrega coisa ruim. Não carrega muita coisa boa não, minha gente. Traumas, feridas, dores, frustrações, competitividade, egoísmo, individualismo, autossuficiência. São coisas que nós carregamos, meu irmão. E se você for buscar mais fundo, não tem muita coisa boa em nós não, para ver. Mas se nós aceitarmos o convite de Jesus Cristo de Nazaré, nós seremos alterados. Nós seremos transformados. Nós seremos motivados a viver de maneira melhor e honrosa para a glória de Deus Pai. A intensidade, a força, o tempo que eu dedico vai demonstrar a importância daquilo na minha vida. Se aquilo é importante ou não. Quantos de nós temos gastado tempo? E eu não digo só na internet, mas temos gastado tempo discutindo com o nosso esposo, discutindo com a nossa mulher, com o nosso marido, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso professor, se cansando e entregando a melhor parte de nós a coisas que são perecíveis. Perdendo tempo por não perdoar, perdendo tempo por não aceitar. E gastando, meu irmão, aquilo que é mais precioso em coisas medíocres e pequenas. Chegou o tempo, povo de Deus, de nos levantarmos
para um novo nível de maturidade, para um novo nível de evangelho. Não um evangelho que vive dentro de 4 paredes, porque ser crente dia de domingo, somente 4 horinhas que ficamos sentados aqui, é fácil. Agora, quando nós saímos das 4 paredes e que nos deparamos com o diabo, com as tentações, com uma briga no trânsito, com um menino rebelde dentro de casa, é aí que o evangelho precisa ser aplicado. É aí que o cristianismo precisa ser inserido. E se você não percebeu, Jesus está voltando. E se nós não nos posicionarmos para revelar esse evangelho, ao invés de ser egocêntrico, mas cristocêntrico, se nós não nos posicionarmos para isso, nós pereceremos e estaremos fadados a fracassar, a abandonar Jesus Cristo. Na primeira tempestade que Ele nos colocar, dizer: ei, isso aqui não dá para mim. Isso aí não é evangelho, porque o evangelho que eu conheço era para eu ser rica e alcançar o meu marido ou o meu filho. Não. Aquilo que Jesus deveria fazer, Ele fez. Agora a responsabilidade de se tornar um filho e um discípulo é sua. Não responsabilize Deus e não responsabilize Jesus Cristo por aquilo que você deve fazer, por aquilo que você deve se posicionar, porque Ele se esvaziou de si mesmo. Ele foi para uma cruz, Ele foi obediente, e obediente à morte de cruz. Então não responsabilize Jesus com aquilo que você deve fazer, com aquilo que Ele já disse que você precisa fazer. E sabe por onde nós vamos começar, povo de Deus? Lendo a palavra do Senhor. Agora, sabe o que eu aprendi os últimos dias? Nós terceirizamos o aprendizado. Ah, não, o pastor prepara a palavra ou o sermão no dia de domingo. Tá ótimo. Eu vou lá, escuto e tá tudo bem. Ah, não, o meu líder que se preocupe em ler a Bíblia e fazer o plano de leitura dele. Ah, o meu líder que vá buscar a resposta que eu preciso. O meu líder que ore. O meu pastor que se posicione em santidade, porque ele é o pastor, né? Então ele precisa caminhar conforme aquilo que ele está falando. Só que deixa eu falar uma coisa. Esse convite não foi só para pastor, não foi só para líder. Esse convite foi para pessoas comuns, pescadores, prostitutas, idólatras da época, cobrador de imposto, pessoas comuns, não pessoas com títulos ou com cargos, mas o convite de se tornar discípulo foi para pessoas comuns, como eu e você. E sabe o que a gente faz? A gente terceiriza. A gente quer um testemunho de vitória, mas não quer passar pelo processo para alcançar a vitória. A gente quer uma palavra perfeita e linda. E quem critique aí e diga assim: a palavra não foi muito boa hoje. Meu irmão, vai ler a Bíblia, vai buscar, vai orar, vai procurar a resposta em Deus, porque o Deus que fala comigo, fala com você também. O Deus que fala com o pastor Nonato, fala com você também. Mas isso não te coloca em um nível de individualidade, mas de unidade. Porque quando eu conheço o corpo de Cristo, eu tenho um testemunho para fortalecer os outros. Eu recebo uma palavra para mim, mas para o meu irmão que está do lado. Que a gente às vezes vai para um extremo ou outro. Aí tem que trazer o equilíbrio para você entender também. Então, povo de Deus, precisamos começar a entender quem nós estamos sendo. Jesus, ele fala aqui nesse versículo sobre multidão, mas ele também dá todo o caminho para que você se torne um discípulo e saia daquela posição de multidão e se torne um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo. Então, quem eu tenho seguido? Quem tem me influenciado nesse tempo?
aonde eu tenho gastado a minha vida, a minha força, a minha vitalidade, aonde eu tenho lançado o meu melhor. E essas perguntas irão definir se de fato eu tenho sido discípulo ou se eu tenho simplesmente ficado na posição de multidão e me acostumado com aquilo ali. Discípulo tem a oportunidade de estar sentado com Jesus, de ser participante do pão e do vinho, de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Discípulos conhecem coisas sobrenaturais. Quando Jesus ele é transfigurado no monte e só teve a oportunidade de ver esse milagre, quem verdadeiramente era discípulo de Jesus. Então chegou o tempo, povo de Deus, para revermos quem nós estamos sendo. Vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 2. Versículos 5 e 8, até o 8. E diz assim, Filipenses 2, versículos 5 até o 8. E diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a primeira condição para nos tornarmos discípulos de Jesus, seguidores verdadeiros de Jesus, tá claro, é esvaziar de si mesmo. Nós temos nos esvaziado de si mesmos? Temos negado a nós mesmos? De fato, temos renunciado e revelado Cristo no ordinário? E eu digo no ordinário, é o dia a dia. É no momento que a gente escova os dentes. É no momento em que às vezes o dia ele já não começa tão bem assim. O café derrama no fogão. A gente acorda um pouco mais tarde. Aí o menino começa a chorar, atrasa tudo. Você precisa preparar o leite, o mingau, seja lá o que for da criança. A mãe já acorda o jovem, o adolescente. Acorda, preguiçoso. Tu ainda está dormindo, vai para o colégio, vai para a faculdade. E aí você acorda, ai que saco, já estão me levantando desse jeito. Ai Senhor, vou ter que ir para aquele trabalho. Só o sangue de Jesus na segunda-feira me dá força. Senhor, chega aqui. Temos esvaziado de nós mesmos e caminhado em gratidão ao Senhor, se humilhando e glorificando a Deus quando o café derrama, ou quando o leite esborra, ou quando o menino chora, ou quando o marido não compreende, ou quando a esposa diz: homem, vai trabalhar. Temos glorificado e esvaziado de nós mesmos no ordinário do nosso dia a dia, no comum do nosso dia a dia. Porque esse mover aqui do domingo é sobrenatural, é maravilhoso, nos fortalece, nos enche. E precisamos mesmo, o Senhor sabe que precisamos. Mas na segunda-feira estaremos motivados tanto quanto o culto de domingo? Crentes, gratos, arrependidos na segunda-feira, quando levantamos para trabalhar ou estudar? Povo de Deus, são nesses mínimos detalhes que nós revelaremos Cristo. São nesses mínimos detalhes que nós revelaremos se somos verdadeiros discípulos. Ou você acha que para Pedro foi fácil abandonar a sua esposa? Ou você acha que para os discípulos abandonar não, deixar um tempo, porque ele voltava para casa.
para ter responsabilidade com a sua mulher também, porque Jesus não é irresponsável. Ele sabia que eles precisavam fazer o ID, mas precisavam voltar em casa também para aplicar o reino de Deus nas suas famílias. Povo de Deus, chegou o tempo de vivermos uma nova fase da nossa vida e da nossa história com Cristo. Ou então seremos acometidos pela mediocridade, pela frieza espiritual. Seremos envolvidos por esse esfriamento que está acontecendo no mundo. E esse esfriamento vai nos envolver e nos tirar da presença de Jesus. Então imagine esse esvaziar uma bexiga normal que está cheia. Uma bexiga, quando está cheia, ela não é moldável, ela não é mole. Se você encher um pouco mais, ela estoura, ela vai explodir. Então uma bexiga vazia, ela está ali vulnerável. Ela está entregue a qualquer sopro. Só que nós precisamos entender que esse sopro, para nos encher, precisa ser do Espírito Santo de Deus. E não de qualquer vento de doutrina. E não de qualquer informação na internet. E não de qualquer doutrina na internet. Ou ideologia na internet. Esse esvaziar é abrir mão de quem nós somos, nos despir, tirar tudo que é velho, tirar todo o nosso passado. E eu quero dizer algo, meu irmão, se alguém tinha motivo para se gloriar, era Jesus. Se alguém tinha algum motivo para dizer, eu sou, eu posso, eu tenho uma fama, eu tenho uma glória, eu tenho uma riqueza, era Jesus. Mas ele decidiu deixar tudo isso, toda a riqueza que estava no Pai, lá no céu, lá na glória, para se tornar alguém como eu e você, humano, não cheio de falhas, mas para que nós olhássemos e entendêssemos a linguagem do céu, e entendêssemos a linguagem de Deus Pai. Por isso que ele se fez, ele se tornou alguém pequeno, sem muitos atributos, sem muita formosura, não era bonito Jesus. E a palavra do Senhor fala isso. Ele abriu mão, ele veio para ser filho de Maria e José, de um carpinteiro e uma menina, que conta os historiadores, que tinha entre 13 e 14 anos. Uma jovem, adolescente, mas que tinha caráter, que sabia quem era, e sabia o que queria, e sabia a quem servia também. Então, jovem, adolescente que está aqui nesse lugar, caráter não tem idade. Caráter se começa quando nós estamos apaixonados por Jesus. Caráter começa quando nós entendemos que Ele é Deus soberano e que nós precisamos nos render a Ele. E povo de Deus, caráter não tem idade. Idoso, adulto, caráter começa quando nós amamos a Jesus Cristo e renunciamos e esvaziamos de nós mesmos. Um rei santo, sem culpa, morreu da forma mais humilhante por mim e por você. E primeiro, por obedecer ao seu Pai e entender o seu propósito. Então Ele nos chama para abandonarmos o que pretendemos ser e não somos. O que é que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que quando chega no reino de Deus, ou até mesmo fora, começa a projetar uma imagem falsificada de quem é. Ah, eu me converti, virei líder, não preciso mais nada. É como se galgasse somente cargos terrenos, títulos na igreja, ao invés de galgar níveis de caráter, de melhoria de si mesmos. Então, sabe o que a gente começa? A nos colocarmos em um lugar de destaque, de reconhecimento, de... Gente, eu vou dizer isso, mas eu já vi pessoas, pastores, em dados momentos, que estavam na frente
E ali naquele momento, o irmãozinho que servia a água passava e entregava para pessoas específicas. E a pessoa olhava e dizia assim: eu sou pastor, não recebi a aguinha do irmão. Gente, o nosso rei, o nosso Senhor se esvaziou de si mesmo, abrindo mão de toda a glória, porque nós queremos a glória, que não é nossa. Para quê? Um título, ou ser algo, ou pretender ser algo, se o primeiro mandamento de Deus, a primeira ordenança do Senhor, assim é sermos como Jesus e esvaziarmos de nós mesmos. Nós não precisamos de honrarias, porque o nosso maior adorno chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A nossa maior honra, o nosso melhor adorno, nossa melhor vestimenta é se parecer com Jesus Cristo de Nazaré. Então, abrir mão da ambição pessoal, abrir mão do individualismo, como eu já falei, independência, egoísmo, para que quando esvaziarmos de tudo isso, estaremos vazios, para que a presença do Espírito Santo nos encha e nos inunda naquele momento. E ali, povo de Deus, nós somos induzidos, empurrados para viver um novo momento e uma nova história. Então, esvaziar de si mesmo faz parte daqueles que seguem a Jesus, faz parte de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Eu quero também falar sobre essa palavra renúncia, que está muito ligado ao esvaziar de si mesmo, que é o segundo ponto. Primeiro, esvaziar de si, e o segundo ponto dessa condição de sermos como Jesus é a renúncia. E renúncia, povo de Deus, é a recusa ou rejeitar algo que eu gosto muito. E na forma jurídica é desistir voluntariamente de um cargo ou uma função. É eu abrir mão também, novamente, de mim mesmo. Mas a renúncia, ela torna como se fosse algo notado, notório. As pessoas vão te reconhecer, como eu falei, pela maneira como você pensa, como você veste, a maneira como você vive. E as pessoas olharão para você e dizer: caramba, eu ouvi aquela pessoa que era de um jeito, agora se tornou de outro jeito, porque ela renunciou, porque ela abriu mão de si mesma. E entender que em Cristo nós alcançaremos algo muito maior. Olha só em Filipenses capítulo 3, no versículo 7. Vamos ler até o 11. Olha o que Paulo diz. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Povo de Deus, Paulo era um homem bem visto. A gente sabe da história em Atos dos Apóstolos. Paulo era um homem de título, de riqueza, de reconhecimento. Ele era um homem temido por muitos dos cristãos ali daquela época. Era um homem que se intitulava como um grande sábio, um grande religioso, um defensor do cristianismo, do evangelho, da palavra do Senhor. Não do cristianismo, que ele ainda não conhecia Jesus, mas
da palavra, um fariseu nato, que defendia a palavra do Senhor. Mas ele teve um encontro com Jesus de Nazaré. E ele precisou entender que o lugar dele era no pó, com a cara no pó. Ele precisou entender que o lugar dele não era ali nos títulos, mas era em Jesus, rendido a Ele, rendido também aos seus discípulos que o ensinaram, que falaram a respeito desse testemunho. E Paulo nesse momento entendeu que sofrer com Jesus aqui nessa terra era muito melhor do que qualquer prazer terreno, do que qualquer conquista terrena, do que qualquer título, do que qualquer casa mobiliada, do que qualquer carro quitado, do que qualquer casa quitada, do que qualquer empresa pulsante, rica, do que família, pai, mãe, filho. O reino de Deus estava acima de tudo isso. Para Paulo, ele preferia sofrer as dores da cruz, a rejeição, o abandono. Muitas vezes ele foi abandonado, mas ele preferia todo esse sofrimento, porque ele almejava algo eterno. Ele almejava a ressurreição em Cristo Jesus e ser conhecido por Jesus Cristo. Esse era aquilo que Paulo almejava, e isso precisa ser inserido em nós. Você prefere galgar reconhecimentos ou galgar, títulos ou lugares para que as pessoas te reconheçam? Você está sendo multidão. Mas se você torna isso como perca, como esterco, para que você conheça Jesus Cristo de Nazaré, no dia da ressurreição você estará com Ele na glória. No dia que Ele virá buscar a sua igreja. Se você estiver morto, vai ressuscitar. Se você estiver vivo, vai subir no arrebatamento. Aí você vai pedindo a Jesus como você quer. Mas o que eu quero que você entenda é que o propósito da sua vida é eterno e não terreno. O propósito da sua vida não é amontoar tesouros nessa terra, mas olhar para Jesus. Eu não estou dizendo, povo de Deus, que Deus ele não vai nos abençoar com um carro ou com uma casa. Ele é fiel, Ele faz. E Ele se importa com os nossos sonhos, sim. Porque esses testemunhos também são válidos para fortalecer a fé dos nossos irmãos. Mas isso não deve ser a prioridade da sua vida. Isso não deve ser a importância da sua vida. Isso não pode ser a sua dedicação, a sua saúde. Não precisa e nem pode estar investida somente em prazeres da terra. Mas a sua saúde, a sua vitalidade precisa estar no propósito eterno, que é alcançar Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Paulo entendeu que sem Jesus ele não podia nada. Que sem Cristo ele não podia, ele não se sentia vivo, ele não se sentia alguém. Porque ele veio de um lugar de títulos, mas Jesus apresentou algo para ele maior. Assim como tem apresentado para mim e para você algo maior e melhor. Amém? E o último ponto para finalizarmos, que fala exatamente lá nos versículos, nos primeiros versículos que eu li em Lucas: sem retornos, sem desistência. E sabe o que eu percebo muitas vezes? É que aqueles que foram chamados por Jesus até respondem. Chega até um certo ponto, né, que caminham
que respondem, que dão até as respostas certas. Mas, na primeira vendaval, na primeira circunstância, olha para a esquerda, olha para a direita e prefere abandonar o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que o amor delas é circunstancial, de acordo com as circunstâncias. Se está tudo bem, eu sirvo ao Senhor. Se está tudo mal, é porque o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Só que nós precisamos entender que o nosso amor não pode ser circunstancial, mas precisa ser aliançado, alicerçado em Jesus Cristo, que é um amor sacrificial, que independente da situação, que independente da circunstância, que independente se a conta está paga, se a conta não está paga, se o marido vem, se o marido fica, se o menino se rebela, se o menino não se rebela, eu estarei firmada na rocha, eu estarei caminhando em Jesus. Só que no primeiro vendaval, no primeiro vento, e às vezes nem é isso tudo, a gente potencializa, e ai meu Deus, ai Senhor, por que isso comigo? Por que eu sofro tanto? Por que o Senhor não me vê? Por que o Senhor não me escuta? Ah, eu vou fazer uma barganha aqui com Jesus, se o Senhor não me der, eu vou deixar o Senhor. Vai para ver quem lá fora está de braços abertos esperando. Porque enquanto você está aqui na Arca da Aliança, Jesus está de braços abertos para você. Agora, se você sai por essa porta, Satanás está com braços abertos também para receber você. Então o seu amor precisa ser como o amor de Jesus, que se humilhou a ponto de ir para uma cruz, para um madeiro, a morte mais vergonhosa que tinha naquele momento, naquele tempo, pelos romanos. Mas ele entendeu que em Deus ele poderia todas as coisas, que Deus, o Pai, estava o fortalecendo, que ele estava cumprindo o propósito, obedecendo ao seu Pai. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, é esse amor que nós precisamos ter para com o nosso Jesus. O salmista Davi vai dizer: o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim? O que é que eu posso fazer, Deus, para o Senhor? Por tudo que o Senhor já fez por mim, o Senhor me deu um nome, o Senhor me deu uma descendência, sabe, perpétua, um trono que não tem fim. O que eu posso fazer por você, se não entregar a minha vida, cumprir os meus votos, me dedicar à tua casa, me dedicar à tua obra, me dedicar ao teu sonho, me dedicar ao teu propósito para a minha vida? É isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos em Jesus, não há mais volta. Não tem mais como olhar para trás, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas prosseguimos para o alvo. Nós não colocamos a mão no arado para largar. Nós não começamos a construir uma casa para não continuar. Nós não começamos um projeto para perecer no meio dele. Nós não entramos em uma guerra para perder. Nós não entramos em uma guerra para desistir, para olhar para trás. Mas nós estamos no reino do nosso Senhor, no reino glorioso, no Senhor que está diante de nós e peleja ao nosso favor. E olha para nós. E Ele envia também o seu intercessor para chorar por nós, para orar por nós com gemidos inexprimíveis. Então o que você espera mais de Jesus para que você se torne um discípulo? O que Cristo precisa fazer mais para que você se posicione, para que você olhe para o alvo? Não tem como voltar atrás. Colocamos o amor de Deus à prova.
como se Ele fosse o nosso discípulo, como se fosse Ele que nos servisse. Discípulos do nosso eu, achando que Jesus é discípulo do nosso eu, do nosso ego, das nossas intenções e motivações corrompidas. E queremos negociar com o Senhor muitas vezes. Povo de Deus, você precisa entender que Jesus é o Senhor, que é Ele que manda, que é Ele que dita as regras e não você, que é Ele que está sentado acima de todos, de todo principado, de toda potestade, de todo trono, de todo rei. Ele está acima de todos. Ele é soberano e é Ele que manda em nós. Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Mas se Ele não quiser dar, Ele não vai dar a você. E ponto final. Não adianta contender com Deus. Quem é o vaso para contender com o oleiro? Quem é você para contender com Deus, que não conhece um palmo da sua vida, que não tem domínio, que não sabe nem quantos cabelos tem na sua cabeça? Quem é você para contender com um Deus criador de todas as coisas, inclusive o seu criador? Não há mais tempo para retroceder. Não há mais tempo para ficarmos parados, sendo multidão, sendo espectadores. A palavra do Senhor diz lá em Romanos que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus, dos discípulos, daqueles que caminham com Ele, daqueles que seguem a Jesus. E vou dizer mais, líder. Você que é líder de célula, desistir por conta de liderado, em nome de Jesus Cristo, se converta, se conserte e comece a olhar para o alvo, porque o dono do teu liderado não é você, é Deus. Mais interessado do que você na salvação daquele liderado é Deus que criou ele. Vá orar, vá fazer jejum 7 dias no monte, 7 dias na praia, 7 hinos, 7 salmos, eu não sei. Mas o seu papel é orar por aquele liderado. E o papel de Deus é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E essa responsabilidade já não é mais sua. Povo de Deus, Jesus está voltando. E se nós não nos posicionarmos, nós ficaremos. E você acha que o mundo está bom? Está fácil? Não. Satanás está em todas as esferas da sociedade. Você sabe qual é? A religião, no meio do povo de Deus, na economia, no governo, nas escolas e educação, na mídia. Satanás está envolvido em tudo. E se você não mudar a sua mente e se posicionar para se tornar um discípulo de Jesus, Satanás vai entrar até dentro de você, se você não tiver cuidado. E eu não digo, não é possessão não, que possessão é o mínimo, mas na mudança de mente, cauterizar a tua mente, ficar tão cauterizado que você vai acabar apostatando da fé. O Senhor, Ele te chamou para esse tempo e te resgatou. E para finalizar, e a gente orar, pedindo a Jesus Cristo misericórdia para a gente se tornar verdadeiros discípulos, eu vou ler para você lá em 1 Crônicas, capítulo 29. E pode ficar de pé, pode ir ficando de pé também. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. E diz assim, vamos ler até o 13. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder
a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Essa é a oração de um homem e uma mulher que reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o domínio dele, o poder dele, quem ele é e o que ele pode fazer por mim e por você. Meu irmão, você não serve a um Deus qualquer, mas um Deus vivo, soberano, um Deus vitorioso,